para o segundo painel. Evoluções digitais, negócios de hospitais e diagnósticos. Senhor Marcelo Maelin, CEO da Vertical Hospitais. E senhor Marcelo Vilela, CEO da Vertical Diagnósticos. Nosso moderador, Caio Silva. Viu que a gente foi promovido a CEO, hein? Opa, então estamos com dois CEOs. Vamos reajustar no Lerite daqui a pouco. Bem, pessoal, Covid, né? Covid aflorou um monte de coisa, acelerou um monte de coisa. Todo mundo aprendeu a trabalhar em home office, todo mundo aprendeu a trabalhar à distância, mas a pandemia, ela acelerou o uso de uma série de tecnologias que já vinham sendo praticadas, mas que foram extremamente aceleradas com a Covid, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão, né, de melhorar a eficiência, a produtividade, o uso de tecnologia nos hospitais, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então vamos lá, vou começar aqui. Já sentei aqui, acho que não rasgou nada, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Acho que a pandemia, ela afastou, né, o paciente do consultório, o paciente do hospital. Só ia no hospital quando estava, né, já chegando ali, né, Marcelo? Você que tá mais... Só ia no hospital quando estava com Covid, né? Quando estava com Covid, né? Mas a evolução toda, essa disrupção, acho que é um pouco do que o Edu falou ali, né? A gente começou a criar plataformas, telemedicina, né? Cresceu 40 vezes o número de consultas, né? E plataformas que não estavam prontas ainda, né? Plataformas que a gente teve que acelerar durante a pandemia. E até leis, né? E até leis. Até leis. A lei, certificado digital, acho que veio um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o lado bom disso tudo é que o ágil funcionou, né? Então, teve que ser mais ágil, né, para fazer. E a gente foi testando ao longo Então, no lado de diagnósticos, a gente criou várias plataformas aqui de check-in online, o próprio Nave, né, bebendo dessas informações aqui, tanto de diagnósticos de todos os sistemas legados, que a gente falou um pouco aqui no começo da apresentação, o Danilo comentou, né? Então foi um desafio plugar isso tudo, né, criar essas interfaces. Mas eu acho que a gente conseguiu superar e conseguiu gerar novos serviços que até então não estavam pensados, ou se a gente fosse pensar, a gente ia demorar e planejar, demorar alguns anos aí para poder rampar, né? Eu acho que, pegando o gancho aqui, né, eu acho que talvez olhando o lado cheio do copo, se existe, né, um lado cheio do copo por tudo que a gente passou, acho que a pandemia ajudou a gente a destravar parte de uma das barreiras para a transformação digital, né, que é a própria questão da cultura, né? Quem já não ouviu aqui, né, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Vale a mesma coisa para a transformação digital. Então, acho que nada melhor do que a necessidade, né, o momento de crise extrema, para fazer a gente pensar diferente e quebrar algumas barreiras. Então, naturalmente, a gente passou a estar mais aberto às questões de usar a tecnologia e para um assunto que é tão importante quanto a saúde da gente, né? Então, acho que talvez esse seja um dos maiores ganhos que a gente possa ter tido aqui, né, Caio, pegando a sua pergunta, a gente conseguir quebrar essa barreira e evoluir. Óbvio que não é o único tema que a gente precisa evoluir, né, para ir adiante com a evolução digital, mas é algo muito importante. Então, a questão da cultura, a questão da gente conseguir estar mais aberto em todos os sentidos, como paciente, como médicos, né, até mesmo do ponto de vista regulatório também. Então, acho que se a gente tem que olhar algum lado cheio do copo, talvez esse seja o mais importante. Com certeza, a gente sabe que as grandes evoluções da humanidade se deram nas grandes crises, né?
e a gente passou por uma aprendizada muito difícil, né? Muito difícil. E aí, Marlink e Vilela, tem muita tecnologia sendo utilizada, né? Quanto mais tecnologia, mais desafio, né? Como é que vocês estão lidando em fazer com que as pessoas usem isso, né? Vai no hospital, tem tecnologia demais, aí a pessoa olha, fica perdida, tá certo? Principalmente a pessoa quando tem uma idade mais avançada, que essa pessoa não esquece, ela não quer saber de tecnologia. Então, como é que vocês estão lidando com essa questão de aproximar as pessoas para que elas possam fazer bom uso dessa tecnologia? Acho que tem, primeiro falando de quem usa, né? Um pouco na linha do que você comentou, né, Caio? A gente tem aqui várias gerações, né? Tanto do lado do paciente, quanto do lado do médico, quanto do lado do corpo clínico, né? Então, tem uma questão de conseguir adaptar essas diferentes tecnologias para essas diferentes pessoas. A gente estava falando aqui sobre os avós, né? Numa das perguntas que teve aqui, né? Para preenchimento de prontuário médico no hospital, né? Para algum médico isso vai fazer sentido, para outro não, né? Você vai ter pacientes que vão estar muito mais abertos para usar o NAV aqui, né? Para ter os seus resultados de exame, que vão gostar de receber um alerta de repente sobre o NAV, né? Indicando que, por exemplo, deveria fazer um determinado exame para câncer, para mamografia, por exemplo, né? Para ajudar numa rotina de prevenção a câncer, do que outro, né? Então as pessoas estão com diferentes momentos aqui. Acho que a gente precisa respeitar esse momento, mas acho que a grande chave está onde tem valor, né? Se tem valor no uso da tecnologia, se isso faz diferença para você, a gente usa no dia a dia. Quem aí não usa o WhatsApp? Quem aqui não veio sem Uber, 99 ou Waze, né? E a grande chave está no que tem valor. Então acho que é isso, assim, independentemente do momento, né, ou da geração, né, tem uma questão importante de gerar valor. É isso que a gente discute todo dia aqui, Iaco, Vilela, eu, João, né, seja com que papel tiver, ou junto com os nossos parceiros também, né, acho que esse é o grande ponto, ter valor. E complementando, né, Marcelo, no negócio que é físico e digital, né, porque o paciente, né, tem que ir no médico, tem que ir no laboratório, a gente precisa do físico, diferente de outros mercados que você, né, coloca o digital e gera a disrupção inteira, né? A gente não, o paciente tem que continuar indo no hospital, tem que continuar indo fazer a coleta do exame, né? Então acho que esse é o nosso desafio, né? E aí tem tecnologias aí, um exemplo, o OCR que você acabou de falar, né? Como que a gente identifica lá o pedido médico, né? Então tem médicos já usando sistemas que vêm mais mastigado para a gente, mas tem o que continua prescrevendo, então faz parte, né? Com certeza, é um desafio grande. E vocês têm algum case de superação desse desafio que vocês possam contar para a gente, principalmente no hospital, né? Acho que talvez um grande desafio que a gente tem aqui é como é que a gente, uma vez que saúde saiu atrás, né? E algumas pessoas falaram isso aqui, né, nas outras sessões, como é que a gente consegue acelerar tudo isso? Acho que esse é um grande desafio, assim, como é que a gente consegue de fato acelerar e trazer a saúde para um novo momento usando tecnologia como alavanca, né? E uma coisa que a gente não explorou muito aqui e que a gente tem explorado muito no mundo de hospitais de oncologia na DASA e também diagnósticos é usar o modelo ágil. Todo mundo aqui, quem é de tecnologia, conhece os termos, né? Faz as squads, né? Com todos os ritos e tal. Usar o modelo ágil, mas também usar um modelo de parcerias com health techs, né? Isso tem ajudado muito a gente a acelerar todo esse processo. Se você pegar a curva de criação de health techs no Brasil, ela é exponencial, né? Muito parecida com de outras indústrias alguns anos atrás. O grande ponto é como é que a gente consegue usar isso a nosso favor, né? Como é que a gente consegue, principalmente para aquilo que a gente pode entregar rápido e que não é um diferencial, né? Que você fala assim, puxa vida, eu preciso dominar, ter direitos de propriedade intelectual sobre isso. Não, vamos fechar uma parceria e a gente consegue entregar mais rápido. Acho que essa questão, né, tem a questão de acelerar as entregas, né? Aquilo que a gente estava comentando. Então, o que é interessante? Acho que o Danilo falou um pouco aqui, mas
60 marcas, né, que a gente tem. Falar de legado aqui, né? A gente tem que integrar. Então, quando vem o Nave, uma plataforma que precisa usar os dados de todas as nossas marcas, a gente já tem um desafio imenso, né? E se a gente consegue desidratar, né, os nossos legados, alguns a gente tem que blindar, né, porque a gente tem dados, segurança, etc, né? E outros pedaços a gente pode ir desidratando, para não ter que reescrever tudo aquilo de novo. E aí usar as startups como acelerador, eu acho que era interessante isso. Aí teve um case lá em hospitais, não teve? Pegar aqui, como é que a gente usa isso a favor do paciente, né? Ainda na questão de câncer, a gente conseguiu reduzir o time to treatment, né? Médio de 54 dias para 18 dias, olhando um diagnóstico laudado, né, de câncer. Você conseguir diminuir esse tempo para o tratamento é vida da pessoa, né? É vida da pessoa. Então, acho que tem muito a ver com isso. E eu acho que tem um outro case importante, assim, a gente fala muito de doença no Brasil, né? E a gente é até um pouco hospitalocêntrico, né? Puxa vida, eu tô doente, eu vou no hospital X porque meu plano dá direito, não é assim que a gente pensa? A gente quer mudar esse mindset, a gente quer mudar o mindset para um mindset de saúde, né? Então, puxa, como é que a gente usa os dados, como é que a gente usa tudo isso que o pessoal falou aqui, né? Inteligência artificial, como é que a gente usa analytics para conseguir ter mais saúde e não precisar ir no hospital? Acho que esse é o grande ponto aqui. O grande case que a gente quer gerar, talvez, Caio, seja esse, né? Como é que a gente reduz a questão da ida ao serviço de saúde quando já está no momento de maior complexidade. Legal. Esse é o grande ponto. Legal. O Danilo mostrou uns números, né, na apresentação dele. A DASA é uma empresa que cresce muito por aquisição, né? Então, eu imagino a dificuldade que vocês têm a cada aquisição tombar, integrar, colocar dentro do modelo, pegar os dados para colocar no Nave. Quer dizer, é um processo que lembra um pouco a década de 80, quando os bancos começaram a comprar bancos, né? Eu sei que todos vocês têm muita experiência na área financeira e viveram um pouco disso, tá certo? Então, como é isso, cara? Como é que integrar diferentes culturas, pressão, tempo, prazo para entrega, POC acontecendo, desenha uma coisa que não é, o João muda, e aí? Acho que tem que ter um jogo de cintura grande, né? Muito grande. Eu acho que o principal desafio é a comunicação, né? Fora a tecnologia, né? Mas é a comunicação, porque são diferentes culturas. Então, por exemplo, a gente tem marcas que ainda não estão integradas, que tem 60, 70, 100 unidades. São marcas grandes, né? Enormes. Volumes de 300, 400 atendimentos por dia em cada unidade. Então, acho que a complexidade para a gente aumenta, principalmente aqui em diagnósticos, porque a gente não para de comprar, né? A gente compra, né? Principalmente aí, eu acho que uma marca por mês, alguma coisa assim, cresce por aquisição. Então, a gente precisa integrar rápido, né? Ser mais rápido para integrar, para poder ter todas as nossas plataformas e os dados em um único lugar, né? Só que são operações grandes, que nem você comentou, de bancos que a gente adquiriu no passado, e tentar desenvolver o mínimo possível, né, nos nossos sistemas legados para poder colocar para dentro essas operações, que é difícil, porque cada operação dessa, como era no mercado financeiro no passado, tem as suas particularidades, né? Isso acho que vale para diagnósticos, vale para hospitais também, tem crescido por aquisição e tem que fazer as integrações. E aí tem todo esse ecossistema que precisa beber dessas informações, né? Então, e a gente poder aplicar tudo aquilo que a gente está falando de legal lá, inteligência artificial, analytics, porque senão a gente fica sem saber. E às vezes um pouco da criatividade, né? Que a gente precisa ir lá e colocar. Como que a gente coloca o Nave na marca X que ainda não está, sem a gente desenvolver grandes issues e fazer as POCs, né? Acho que esse é o grande desafio. Olhando, né, às vezes a gente fala dos assuntos isoladamente, mas tem uma questão do equilíbrio do todo, né?
Aqui a gente tem 3 grandes focos, né, olhando para o mundo da DASA como um todo, não só hospitais de oncologia, mas diagnósticos também, que a gente tem uma questão muito grande do M&A, né? Então, só para dar um número, eu estou há 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses na DASA. Quando eu entrei, éramos 6 hospitais, somos 15 e crescendo, né? Mais uma parte de clínica que cresceu pra caramba e a gente fez aquisições. Então tem um primeiro foco importante de M&A. Um segundo foco importante que deve equilibrar com o M&A, que é a operação, né? Quer dizer, a integração dessa nova unidade, ela tem que entrar em um modelo de operação que seja robusto, para a gente conseguir garantir a qualidade assistencial e toda a transformação digital que a gente falou aqui, né? Então, em primeiro lugar, M&A integrado com os outros demais assuntos aqui, transformação digital e a parte da operação. E um ponto importante também quando a gente fala de M&A é estar envolvido desde antes da aquisição do ativo, desde antes da aquisição do hospital. Isso é algo, acho que foi o Danilo falou aqui, né? A gente mudou o mindset, né, de uma tecnologia mais reativa para uma tecnologia mais propositiva. Isso tem a ver com a nossa participação, inclusive, do M&A. Então, a gente participa antes da aquisição daquela unidade, que é um processo que a gente chama normalmente de due diligence, né? E fechou a aquisição da unidade, a gente começa o plano de integração, né? Então, tem parte da galera aqui que participou, por exemplo, da integração do Carmo aqui no Rio no ano passado, né? Que tem a ver com isso nesse modelo. Ou outras unidades aqui em diagnóstico. Hoje a gente está começando a integração de algumas unidades aqui no Rio, então assim, não para, né? Não, e também tem que ser muito bem planejado, né? Porque você agrega, gera valor, mas você tem que tomar muito cuidado para não aumentar o custo operacional para fazer isso, né? Então, realmente tem que ser uma integração muito forte, né? Tem uma questão importante de você ter um modelo pré-estabelecido, né? Você pode usar o nome que você quiser, você pode falar que é um framework, você pode falar que é um blueprint, a gente pode usar qualquer termo que a gente quiser usar aqui, né? Mas no final você precisa ter um modelo a partir do qual você fala, opa, bacana, fechamos esse novo hospital, essa nova máquina de diagnósticos, qual que é o driver que a gente vai ter para integrar isso? Para que esteja disponível no NAVE, para que a gente tenha um modelo robusto, para que a gente tenha um modelo eficiente. Eu acho que isso é um ponto. E a gente vem olhando isso na prática. Assim, né? Você tem um indicador da ANAP para hospitais, que é o CAPL, é o custo anual por leito. Ou seja, qual que é o custo de tecnologia para um leito dentro do hospital? A referência dentro da ANAP é R$168 mil. Né? A gente aqui na DASA, a gente está perto dos 100 mil. Então, dá para você integrar, dá para você trazer um modelo e dá para ser mais eficiente também olhando tudo. Pô, sensacional essa notícia. Danilo, a gente ainda tem tempo para pergunta? Tem? Pessoal, vamos lá? Acho que é um tema bastante interessante, né? O crescimento exponencial da DASA, com integrações múltiplas, com o desafio de manter uma plataforma ativa, sendo usada por pessoas que não têm cultura, e aí quanto mais você coloca para dentro, mais o desafio aumenta, tá certo? Vamos explorar um pouquinho isso aí. Vamos lá, perguntas? Sem perguntas? É uma provocação, a gente tem 5, 10 minutos aqui. Acho que essa questão da evolução digital que eles estão comentando, ela é essencial, porque no final do dia, a receita está aqui, né? A gente não falou nada de como se a gente fosse uma entidade sem fins lucrativos, que não é a verdade, né? A DASA tem um lucro razoável, faturamos bilhões. Então, a importância dessa evolução, atender o business e o conhecimento que as estruturas dele têm que ter para ser parceiro de negócio, para ser estratégico, é essencial para alimentar a outra estratégia que a gente falou mais cedo da plataforma, porque vem mais na frente, né, a receita em cima disso. Eu só queria destacar esse ponto, porque nós rodamos bilhões de reais aqui em cada vertical, e cada movimento aqui ele é mais, assim, o impacto é mais no curto prazo. Então também não dá muito tempo de pivotar tanto, né? Quando o Maylin vai mexer quer tomar coragem de botar uma startup num fluxo de agendamento, sei lá, de centro cirúrgico,
é diferente de fazer algo um pouco mais na frente. Então é só essa reflexão aqui. Então, a hora a gente tem que estar com o chapéu de fazer um movimento aqui que vai impactar no dia seguinte milhares de pessoas de verdade. Tem hora que a gente tem que ter um chapéu de testar mais, de pivotar mais, de fazer plataforma que vai vir um dia um pouco mais na frente. Então, eu acho que eu traria essa pitada de... E aqui está a receita e o resultado, com eficiência e tudo que alimenta a nossa outra estratégia. Afinal, o dinheiro não é infinito, a gente precisa de um lado compensar o outro. Acho que era mais esse complemento aqui de provocação da importância do tema. Bom? Com certeza. Esse é um tema fundamental, né? O investimento ele tem que ter retorno. Né? Vocês gostariam de fazer mais alguma explanação final aí das ideias? Bom, acho que o recado aqui é, só complementar o que o Danilo comentou, é que os volumes são absurdos, né? Então, é como se a gente fosse um Bradesco do sistema financeiro, né? Então, a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, cuidado. E acho que o Edu comentou no começo, pergunta que você tinha feito, né? Porque que a saúde demorou para se transformar. No financeiro você perde dinheiro, aqui você perde uma vida, né? Então, você pode gerar um resultado de um exame errado, de algum paciente que está na UTI e pode ser um erro fatal, né? Então, acho que essa responsabilidade aqui, não diferente dos outros setores, mas traz uma pitada extra para todos nós aqui de responsabilidade. Acho que é isso. Legal. Eu queria só agradecer a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade aqui de estar no Rio Info 2022, agradecer a oportunidade de estar com gente tão bacana aqui no painel, né? Gente que eu admiro pra caramba, e dizer que a gente precisa ter mais eventos assim, né? A gente precisa ter mais eventos para falar sobre saúde no Brasil, a gente precisa ter mais eventos para falar sobre interoperabilidade. Tem uma questão importante da gente conseguir evoluir em padrões dentro da saúde. Já existe padrão dentro do mercado, mas na saúde no Brasil, do ponto de vista de adoção, a gente tem caminhos ainda, né? E no final do dia tem uma demanda muito grande, né? Saúde suplementar no Brasil anda de lado já faz muitos anos, né? Quando você olha do ponto de vista de pessoas que têm acesso, quando você olha do ponto de vista da saúde e da inflação na saúde, a inflação na saúde é muito maior do que qualquer outro índice inflacionário que você veja aqui, que você compare. Então, é super legal a gente ter essa oportunidade, a gente poder falar sobre isso, poder estar em evento, poder estar discutindo e buscando caminhos aqui. Muito obrigado. Boa. Legal, Malek. Realmente, a gente precisa discutir a saúde, né? Porque os desafios são muito grandes. Né? A população aumentando e envelhecendo. O nosso país já está com mais de 50% da população acima dos 50 anos, tá certo? Isso gera vários problemas, tá certo? Então, a saúde é um tema extremamente relevante para o futuro do país, tá certo? Então, realmente, esse tipo de evento precisa acontecer mais. Eu quero agradecer vocês e parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo no DASA, incentivando e discutindo esses temas. Realmente, muito legal. Parabéns.